Ok, né, nós estamos chegando mais uma vez, né, estamos mais uma vez nos reunindo para mais uma de nossas atividades, né, ligadas, então, né, aos Yuga Sutras. Nós estamos na sessão de número 3 e hoje nós vamos entrar nos assuntos, então, né, referentes ao Sutra de número 8. Tá? O Sutra de número 8 também, né, nós vamos estar falando um pouco sobre um assunto que ele é mais calmo, né? Ele é menor, né? Este assunto. E esse assunto ele vai nos direcionar para alguns outros sutras, principalmente sutras que estão na seção de número 1, para que nós possamos fazer essas interligações, né? Para que nós possamos, né, fazer essa interconectividade e assim também fazer, né, os aprontes, né, referente ao que nós vamos estar aqui deliberando. Só um pouco. Sobre o que aqui nós estamos fazendo as deliberações. Tá? Acho que é muito importante nós pararmos para fazer o devido raciocínio, né, sobre este sutra e interpretar que a seção de número 3, né, ela está muito entrelaçada, né, com os fatos. Ela está muito entrelaçada, né, com alguns fatos relacionados, né, à sessão, né, a sessão de número 1. Então a gente vai aproveitar esta oportunidade, né, e nós vamos então fazer este mergulho, né, este mergulho bastante profundo referente ao que esse tema diz. Então a gente vai fazer uma visita aqui à sessão de número 1. Nós vamos estar fazendo, então, né, essa visita a esses temas relacionados ao que aqui o Sutra vai nos direcionando. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para deliberar sobre esses assuntos. Nós vamos estar falando, né, sobre essa movimentação. Nós vamos estar aqui falando sobre as tratativas que têm relação, então, com o que nos pedem esse Sutra. É o 8º Sutra, né? Nós vamos falar sobre Sabija, Samadhi, assuntos aqui já comentados, e nós vamos estar falando também hoje sobre Nirbija Samadhi. Tá? 2 temáticas, 2 assuntos que nós já fizemos aqui menção, 2 assuntos que nós já falamos deles em outras oportunidades, mas nós vamos aproveitar para ampliar isso tudo, falar um assunto muito profundo, né, e fazer esta interligação entre esses 2 temas. Destacando que o nosso encontro que virá, né, é o Sutra de número 9. Este sim é um assunto que será tratado em mais de uma folha, né, nós vamos tratar ele aí mais ou menos em uma folha, pouco mais de uma folha e meia. Tá? Uma folha e meia, quando eu falo uma folha e meia eu digo um rosto, né, de uma folha e mais uma folha completa. É um assunto que vai nos exigir um pouco de tempo, talvez seja realizado em mais de uma parte, ainda não parei para fazer a avaliação, mas a gente vai estar deliberando sobre ele também, né? Vamos estar nos aprofundando, vamos estar meditando bastante sobre este assunto. Tá? Hoje, no último encontro e nos últimos encontros, nós íamos falando muito sobre a semente, né? A semente de Samadhi. A semente que nós utilizamos para atingir Samadhi. Nós falamos sobre a semente de busca, sobre o objeto que nós estamos fazendo os desdobramentos, né? Inclusive nós falamos sobre camadas de desdobramentos, nós já falamos sobre a consciência, né, que dá um mergulho e os objetos que se desdobram mais fáceis, os objetos que têm um desdobramento maior para a compreensão do que é o objeto. Nós já pautamos esses assuntos, né? Objetos, falamos bastante sobre tudo isso. Mas o que é objeto, né? E o que é na mente, né? Já na mente, a parte do nosso assunto, né, no qual fala que existe, né, uma meditação sem semente. O que são essas 2 temáticas, esses 2 raciocínios, né, o que eles nos dizem, o
que eles querem nos revelar, né? O que essas temáticas elas vêm nos trazer de conteúdo, né? É sobre tudo isso que nós vamos estar fazendo um mergulho muito positivo, um mergulho muito sincero, para que possamos fazer então a devida compreensão do que nos solicita, né? Do que nos pede então essa temática. E é nesse sentido que a gente faz um pedido muito especial para que você venha junto conosco fazer este mergulho, né, nesse sutra. A leitura dele se resume em um parágrafo, né? Mas o que nós vamos estar fazendo, agora em retorno, né, ao sutra de número 1 vai ser muito significativo para que nós possamos fazer um importante mergulho e meditar um pouco mais. Nós sabemos que quando nós vamos fazer alguma meditação, né, algum objeto é escolhido para preencher o campo da mente, né, de Chitta, o campo da nossa mente. Nós temos que ver então que o objetivo, né, é fazer com que esse objeto ele avolume-se, ele encha, ele vire, né, o item predominante no campo da mente. Então, cada vez mais, né, há uma objetivação de um amainamento muito grande, né, da parte externa, a nossa parte externa física, e há um objetivo muito grande de estar cada vez mais direcionando-se toda a concentração, toda a atenção para esse objeto que está ocupando a mente, né? Então a gente começa a fazer o direcionamento, a gente começa a utilizar de todas as ferramentas da yoga externa, né? Nós começamos a utilizar tudo que a yoga externa nos fornece, né? Que nós já falamos aqui, inclusive nós já citamos esses dois pontos aqui. Nós começamos então a utilizar-nos de tudo que nós aprendemos com a yoga externa. Posteriormente nós isolamos esse conteúdo na mente, né, como sendo ele o único elemento dentro de Chitta, sem distrações externas, sem nenhum contato externo com qualquer o que seja que esteja acontecendo, e nós colocamos na mente somente o objeto. Somente o objeto está presente, né? Nós estamos fazendo uma concentração em cima desse objeto. Posteriormente, esse objeto ele fica tão predominante, somente ele presente nas camadas de Chitta, que nós passamos a um passo de uma contemplação, né? Nós estamos então muito mergulhados, nós estamos além da concentração, nós estamos fazendo, né, um passo muito mais profundo que tudo isso. E quando esse objeto ocupar e fundir-se em alguns períodos a mente, né, encheu tudo e nós entrarmos em estados superfísicos, em estados de espiritualidade muito profunda, esse estágio denominado Samadhi, é o momento que há uma fusão, é uma fusão com este objeto, e é fornecido nesse momento, né, nessa fusão, a oportunidade de se ter o amplo conhecimento desse objeto, né, desse material que está sendo utilizado para a procura, né, desse princípio, desse algo, dessa substância, mesmo, né, ela sendo uma substância de cunho não físico, uma substância abstrata, algo abstrato, o amor, o que significa nas entrelinhas perdão, né, e tudo isso. Mas o que são essas ferramentas, o que são esses materiais, o que são, como é que se denomina, como é que se chama esses algos, essas coisas que nós utilizamos para fazer os determinados mergulhos? Porque o objetivo é nós utilizarmos desses materiais, mas para mais profundo ainda em seus ensinamentos, ensinar nós mergulharmos dentro de nós mesmos. Então nos amparamos nestas ferramentas, nós amparamos-nos nesses materiais para que possamos fazer esse mergulho íntimo dentro de cada um de nós, serenarmos externamente e mergulharmos internamente.
O que chama esses elementos que nos possibilitam a fazer esse mergulho, que nos conduzem a esse mergulho e que são as ferramentas para os determinados mergulhos. Esses elementos, né, esses elementos, esses constituintes, esses algos, esses elementos que nós usamos para buscar, isso se chama sementes, né? As sementes de Samadhi, as sementes que nós estamos utilizando para poder fazer as nossas meditações. E elas são das mais variadas que você possa imaginar, porque além dos elementos físicos, de todos os elementos, vamos dizer assim, as substâncias, os compostos, todas as coisas físicas, né, ainda está por trás de tudo isso muitas outras questões de uma profundidade física muito forte. Ainda tem questões, né, muito relacionadas, né, bastante profundas e relacionadas a como nós podemos assim denominar, né, relacionadas a uma substância abstrata. É uma abstralidade muito grande dessa substância. Há um desdobramento entre várias camadas, né, há um desdobrar de múltiplas camadas, que todos esses desdobrar de múltiplas camadas, de tudo que nós possamos imaginar, de conteúdos, de ideias, de pensamentos, de raciocínios, de reflexões, tudo isso ele faz uma interligação para ser uma semente, né? Ou seja, então o conteúdo que está acompanhando, o conteúdo que está em Chitta, o conteúdo que está na mente naquele exato momento, é a semente. É o material que nós usamos para a semente, é a semente de mergulho, é o condutor que nos leva para descobrir as realidades que estão ali intrínsecas, mas que na realidade as realidades são buscadas dentro do nosso íntimo mesmo, né? Dentro de cada um de nós, tá? Mas o que acontece? Nós já falamos aqui sobre os desdobramentos e a forma que eles ocorrem, né? Nós falamos que os desdobramentos, quando nós atingimos o Samadhi, né, nós conseguimos fundir a mente, nós conseguimos fazer essa fusão em Samadhi, é o primeiro passo, né? Nós percebemos que há outros desdobramentos concessionais que vêm logo em sequência, que inclusive nós já apresentamos aqui, né, várias vezes essa figura. Essa figura ela tem, né, no seu desenho um peso enorme, né, um peso grandioso, porque ela traz um ensinamento muito profundo, com tão poucos rabiscos, por assim dizer. Apesar de ser uma imagem apenas, esta imagem, na realidade que aqui está retratada, traz muito mais informações do que muitos manuscritos, do que muitos livros. É uma imagem que nós observamos e já fazemos uma compreensão muito profunda. Né? Eu já vou mostrar mais na íntegra um pouco mais sobre essa imagem, nós vamos estar utilizando ela logo mais adiante. Mas essa imagem ela vem nos mostrar os mergulhos que nós realizamos, né? Essa imagem ela vem nos dizer dos desdobramentos dentro dos nossos próprios corpos que são realizados, dentro da nossa própria mente, para que nós buscamos nos aprofundando dentro de nós mesmos, para nós buscarmos aprofundarmos-nos dentro também, né, e desdobrando-se dentro de nós mesmos, desdobrando cada vez mais dentro da consciência divina. E depois dentro, claro, nós vamos fazendo um desdobramento, primeiro dentro do pensamento divino, né? Nós vamos fazendo esse desdobramento dentro do pensamento divino. Posteriormente, um desdobramento dentro da própria consciência divina, né? E aí nós vamos fazendo essa fusão cada vez mais com, né, a proposta, né? Cada vez mais com essa proposta de estarmos fazendo um mergulho íntimo, né? Para que possamos chegar a um passo em que nós abandonaremos a semente, né? Nós abandonamos a semente e nós passamos a buscar o princípio, né? A fundamentação, o que está por trás da semente. Porque nós já viemos deliberando aqui na sessão de número 1, que cada vez mais quando mergulhamos, né, mais profundo nas camadas que vamos desdobrando, a gente começa a entender, né, a fantasia física,
nós começamos a compreender o quanto é ilusório este mundo, o quanto as cercanias de ilusões nós estamos vivenciando, e cada vez mais essa abstralidade, esse mundo mais abstrato, por assim dizer, mais espiritual, mais secreto, mais oculto, vai começando a ter e fazer todo o sentido. Então a gente começa a ver, né, a realidade, começa a se desmanchar, tudo que nós julgamos ser coisas de valores, nós começa a se desmanchar para nós todos os conceitos velhos, os conceitos antigos, tudo que nós julgamos ser de conhecimento, tudo que nós julgamos ser de verdadeiras propriedades, tudo que nós julgamos ser, né, coisas reais, elas começam a se desfragmentar, começam a desaparecer, e novos conceitos vão sendo colocados no lugar. Exemplo, nós vamos tirando novas conceitualizações referente à espiritualidade, nós vamos mergulhando e vendo que esses mundos abstratos, que esse são a realidade, nós vamos começando a desmistificar, né, essas coisas mais profundas, e nós vamos vendo o pensamento de Deus, vamos entendendo as coisas como realmente são, e vamos cada vez mais nos iluminando e cada vez mais clareando. Vai ocupando, né, dentro de nós mesmos, da nossa verdadeira essência, um conhecimento correto, um conhecimento, né, verdadeiro sobre todas as coisas. E isso faz com que nós vamos gradativamente nos distanciando de todas as coisas físicas, as coisas que nos julgávamos ser de importante valor, elas começam a se desmanchar, né, em nós mesmos, porque nós começamos a fazer mergulhos, mas chega um determinado momento, né, que todo o mergulho feito nas camadas mais profundas dessa matéria em desdobramento, né, desses desdobramentos dessas cascas, chega um momento que nós abandonamos até mesmo essa semente e nós damos um mergulho mais profundo. É um momento que é feito um mergulho de maior profundidade. E esse mergulho, né, de maior profundidade, esse mergulho mais profundo, ele é sem semente. É onde nós estamos buscando estar essa união com o Criador, é onde nós buscamos estar unidos, né, no mais profundo, no maior descobrimento, que é descobrirmos a nós mesmos. Evidentemente que talvez esse possa ser o maior desejo, isso pode ser o que mais nós queremos. Isso pode ser, nesse exato momento, a única coisa, né, que nós queremos, mas vamos dizer assim, é o único objetivo nosso. Vamos utilizar esse contexto para chegar onde eu quero. Mas um detalhe, mesmo assim, nós ainda não conseguiremos chegar até lá, porque muitas outras questões têm de ser resolvidas nesses desdobramentos internos, para que nós possamos aprender, compreender, e acima de tudo, para que nós também possamos, né, chegar até lá. Tem um caminho a ser feito. E esse caminho ele é permeado muitas vezes pelo nosso karma, muitas vezes também, né, pelo que nós aqui viemos, pelo nosso dharma, pelo que aqui nós viemos fazer, aqui nesse plano físico, um agregado de situações. Podemos conseguir essas etapas em uma vida, podemos conseguir isso em um instante de uma vida, podemos conseguir depois de milhares de buscas em vidas, né? Nós possamos também buscar isso sequer em muitas centenas e pares de dezenas de vidas. O que significa esse raciocínio, esse pensamento? Para cada um é uma jornada, para cada um de nós é um momento, para cada um de nós é uma busca. Por isso que é necessário que nós tenhamos dentro de nós, né, a base, o conhecimento, e sempre estarmos nos alimentando. Porque o caminho é o yoga é o caminho, a busca pela união, a busca pelo retorno, a busca pela compreensão. Nós temos que entender que nós não somos esses sacos físicos que transportamos para um lado e para o outro, que nós somos sim uma essência de espiritualizada, uma chispa, uma centelha do Pai, e por ser essa centelha do Pai nós somos uma extensão divina, né? Nós somos uma extensão de Deus. Então nós temos que compreender que tudo isso, né, que todas essas questões, elas fazem a criação de nós com um elo muito mais profundo, um elo muito maior, um elo vamos dizer assim, maior em amplitude, talvez de forma infinita.
e profunda. E muitas vezes nós achamos que os alargamentos, né, que esses desdobramentos, que esses alargamentos, eles são realizados, né, na própria matéria, mas na realidade eles estão sendo realizados em nós mesmos. A matéria, a materialidade, os elementos, as coisas que estão externas, simplesmente servem, né, de constituintes, doutrinadores, ensinadores, para que nós possamos fazer o mergulho que é realizado dentro de nós mesmos. Então nós utilizamos desses marcos, nós utilizamos desses dispostos, né, formatado através de vários elementos, e nós já falamos, né, tem uma ciência muito pura, uma ciência muito grandiosa, entender esses dispostos, esses constituintes, como é que Deus os organiza no meio físico, aonde também nós estamos inseridos. Tudo isso tem um conhecimento, uma ciência tão grandiosa, e tudo isso traz um conhecimento de máxima profundidade, que até mesmo, né, o homem, aonde se encontra na sua ciência, ainda é muito pequeno e muito efêmero. Apenas uma agulha, né, uma agulha em um palheiro ainda é descoberto pelas questões da ciência. Por mais que tiramos véus, mais véus existirão, e ainda há, né, muitíssimas coisas a serem descobertas, muitas coisas a serem compreendidas, e nós utilizamos muitas vezes desse caminho da exploração, né? Esse caminho da experimentação, e nós esquecemos de que nós temos de nos formatar para essas coisas. Nós temos que compreender esta lei, nós temos que nos formatar às leis, nos formatar ao que é solicitado através dos caminhos, né, do yoga, fazer a nossa parte nos 3 pilares, né? Nesses 3 pilares, na autodisciplina, uma disciplina que vem nos formatar para tudo isso. Nós temos que também, né, nos organizarmos em um autoestudo, uma compreensão do porquê de tudo isso e uma autoentrega. Esses são os caminhos que aqui já foram citados, esses são os caminhos que nós já estamos, né? Nós já estamos em alguns momentos aqui citando. Quando começa então, né, esse mergulho, a gente vai desdobrando partes, fazendo desdobramento. Chega um determinado momento em que vamos utilizar esse termo, que é o que vem à minha mente, que tudo o que pode ser desdobrado em matéria já foi desdobrado. Né? Os constituintes, inclusive constituintes de entendimentos cósmicos, posições de posições estelares, o porquê do universo, né? O porquê de existir essa materialidade, muitas outras coisas ligadas à matéria, não matéria, buracos negros, sóis, todas essas coisas assim de grande expressão, como também as coisas de pequena expressão, porque o mesmo infinito para fora é o mesmo infinito para dentro, né, do universo, senão o universo não seria infinito, né, senão não há infinitude no universo. Então a gente começa a ver quando chegou-se a um determinado momento, falta ainda um último salto, né? Quando nos alargamos em todos esses portões, nós vamos chegar no grande portão, que é o portão chamado sem semente, né? É aonde nós vamos abandonar a semente e nós seremos objeto da própria busca. Esse nós é nós em Deus, nós no Pai, em nós no Senhor, né? É nós na última expressão, que é mergulho se dá por dentro de cada um de nós. É um salto, né? Uma fusão, é um salto muito importante, é um salto muito profundo, no qual, né, nós queremos de verdade estar fundidos ao Criador, fundidos a Ishvara Pranidhana. É um momento, né, de um mergulho, de muito devotamento, muita expressão de amor, né, muita expressão de bondade. É um momento único. É um momento grandioso, é um momento único. E todos nós chegaremos lá, vamos ter uma oportunidade de algumas vidas, ou nesta vida para alguns, atingir esses portais. Chegar a este ponto, tá bom? Então nós temos que entender que quando fala com samadhi, com semente, né, é sabija samadhi. Aí envolve, né, os desdobramentos, ou as classificações, né, de um desdobramento, no qual nós vamos estar trazendo aqui para vocês ver. Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita. Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita. Esses são os desdobramentos internos que ocorrem dentro de nós. Tá?
Aí nós desdobramos-nos dentro do corpo mental interior, primeiro passo, saímos depois e vamos para o segundo corpo, o corpo causal, terceiro passo, o corpo búdico, quarto passo, o corpo átmico, né, onde nós estamos muito profundos, e depois vem o Sabija Samadhi, que envolve mais 3 passos, Dharma Mega Samadhi. Tá? Estes são os desdobramentos que são realizados com Samadhi sem semente, Nirbija Samadhi. Tá? Então a única coisa que aqui vem a mostrar que um é realizado com semente e outro é realizado sem semente. E é isso que o Sutra de número 8 vem dizer. Né? O número 8, o Sutra, ele diz assim em seu título, terceiro Sutra, né, terceira sessão, Sutra de número 8, que fala assim, ó, mesmo esse Sabija Samadhi é externo em relação ao sem semente, Nirbija Samadhi. E é fácil de entender. Diz que é externo. Porque nós estamos fazendo, por assim dizer, um mergulho para dentro. Nós estamos realizando, né, por assim dizer, um mergulho para as partes mais secretas, as partes mais íntimas. Então, esse externo sem semente, esse interno que está lá dentro sem semente, né, nessa visão de entrar a profundo para aprofundarmos-nos, é Nirbija Samadhi, tá bom? A gente vai fazer uma breve leitura, né, e essa leitura vai nos conduzir para alguns pontos. Eu acredito que já tenha até feito esta leitura, né, mas nós vamos estar fazendo um mergulho, né, uma volta, uma busca, uma consideração, algumas observações para fazer os determinados entendimentos sobre esses mesmos constituintes. Para isso, acho que um sutra muito forte, que trata muito sobre esse assunto, né, que fala bastante sobre esse assunto, vocês podem buscar, né, é realmente, né, um sutra de número... O Sutra de número 17, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala já dos desdobramentos do Samadhi com semente, né? Ele vai falar sobre isso, a Sampranjñata Samadhi, nós já falamos sobre isso. Eu tenho aqui para mostrar para vocês, né? Eu tenho aqui para mostrar para vocês, então, aquela figura que nós já trabalhamos muitos, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro sutra que pode nos destacar. Mas qualquer dúvida você pode buscar lá, você pode fazer as devidas observações para que você possa fazer o entendimento. E assim, com esse entendimento, você possa, né, se apropriar mais sobre esse assunto. Tem muito ensinamento aqui, meu Deus. A sessão número 1 traz um ensinamento, meus irmãos. A sessão número 1, ela é... Olha só, quem entender um pouquinho mais sobre os desdobramentos, né, que ocorrem com a semente, o Sutra de número 41, o Sutra de número 41, Sutra de número 42, vai falar sobre isso. O Sutra, tudo da primeira sessão, tá, gente? O Sutra de número 43... a clarificação da memória, lembram? O Sutra de número 44, olha, o Sutra de número 45, o Sutra de número 46, o Sutra 47, Sutra 48 da primeira sessão, o Sutra de 49 da sessão,
Sutra de números, o Sutra de números 50 e 51 da primeira sessão. É 2 sutras que nós vamos estar vendo aqui. Eu vou separar um pouco aqui eles, até porque eles fazem parte do contexto de hoje, mas são sutras que nós podemos estar buscando, né, alicerce, para vir nos trazer as orientações necessárias para que nós possamos fazer um mergulho bem profundo. E também, né, nós não chegamos lá ainda, mas há uma grande referência sobre essa temática com maior profundidade na sessão de número 4. A sessão de número 4 inteira, ela é uma sessão, né, destinada para diálogos, né, mais profundos referente às questões filosóficas do Samadhi, né? Então, a sessão de número 4, ela vai falar sobre... Ela vai falar, exemplo, né? Olha isso aqui, ó, a transformação de uma espécie ou outro tipo faz-se pelas tendências ou potencialidades naturais, conversão, né, de elementos, mentes criadas artificialmente. Olha que assuntos fantásticos. A mente dirige e move as mentes criadas. A mente nascida da meditação é livre de impressões. As tendências se manifestam quando as condições estão favoráveis. Existe a relação... E aqui tem assuntos, né, bastante filosóficos, profundos na sessão de número 4. Mas a sessão de número 4 também traz um mergulho relacionado a Sabija e a Nirbija e Sabija Samadhi. Tá bom? A gente vai fazer uma leitura. Vou convidar agora a todos para que nós vamos nos aprofundando numa leitura e posteriormente nós vamos fazer uma volta ao Sutra de número 51 e nós vamos fazer alguns mergulhos, né, nesse Sutra 51 da primeira sessão, o 50 e o 51, né, da primeira sessão, e vamos dar uma observada neles, vamos fazer um resumo deles, uma certa resenha deles para que nós possamos resgatar esse assunto e assim poder fazer, né, o uso do Sutra de número 7, o Sutra anterior, e complementar os assuntos com o Sutra de número 8. É muito importante reavivar esses assuntos, porque o 9 vai falar sobre Nirodha Parinana, que é a transformação da mente, que está progressivamente permeada pela condição de Nirodha, lembra? Estatiza, né? Ela fica estática, ela para do seu estado dinâmico para um estado estático, que fala assim, que intervém momentaneamente entre uma impressão que desaparece e outra impressão que a substitui. Nós vamos estar vendo todo esse assunto. É interessante que nós entendamos que entre esses desdobramentos da semente, né, existe um momento muito importante, existe chegar a uma porta, transpassar para outras portas, existem momentos, né, existem estanques, né, por assim dizer, apesar de ser tudo uma coisa só, mas existem marcos, demarcações puramente mentais, demarcações puramente no pensamento que mostram os desdobramentos internos que ocorrem, né, os desdobramentos que ali ocorrem. É um tema muito importante para nós entendermos e compreender como é que funcionam esses mecanismos mais abstratos, né? Tentar compreender essas coisas, como é que elas funcionam internamente dentro de cada um de nós, como é que se dá essas questões e como é que nós podemos utilizar tudo isso para posteriormente ter uma compreensão maior, pelo menos uma compreensão, porque o importante, a verdadeira compreensão só é quando nós chegarmos lá, né? Nós estamos aqui fazendo conjecturações, nós estamos aqui fazendo adivinhações, nós estamos aqui tentando, né, imaginar o que se quer, a gente nem foi até lá, né? Então a gente está aqui puxando, aproveitando do conhecimento dos mestres, aproveitando de tudo que eles nos trouxeram de elementos, aproveitando de todos esses ensinamentos que eles nos forneceram, para que nós mergulhamos, né, nisso e consigamos imaginar, né, mesmo que toscamente, mesmo que de forma falha, mesmo que cheio de lacunas, de rupturas, nós possamos criar um certo desenho, né, formatar intimamente dentro de nós um certo desenho que nos possibilite entender, né, e ter
esse entendimento dessa mente divina, essa mente superior dentro de cada um de nós. Porque alargar os nossos conhecimentos é simplesmente estar fazendo a leitura, né? A leitura do que a mente cósmica tem para nós, essa mente de Deus. Porque tudo está no pensamento de Deus, né? E cada vez que a gente mergulha um ponto, que a gente atribui um ponto, mesmo que for alguém que venha nos ensinar, ou nos aprendemos por intermédio do que alguém tem de conhecimento, tudo isso faz parte do mergulho na mente cósmica, porque tudo parte de Deus, né? Então a gente vê que até mesmo o conhecimento das mentes humanas, nos seus fragmentos do que eles possuem, né? É conhecimentos vindos de Deus, fragmentado, né, essas coisas. E nós vamos tendo acesso a tudo isso. Nós vamos mergulhando nessa mente, vamos nos apoiando cada vez mais num conhecimento supremo, num conhecimento que nos preenche, que nos enche, né? E cada vez mais nos mostra uma realidade, né, mais profunda. Nós vamos nos alivianando, vamos nos afrouxando de todas essas situações. Vamos cuidando cada vez mais dessa nossa ferramenta física, que é o corpo, e assim nós vamos tendo a oportunidade também de regressar, né, voltar para casa e compreendermos-nos e livrarmos-nos dos ciclos de nascimentos e mortes e chegar aos ascensos, né, ao mundo dos ascensos. É muito longo. Vamos lá então, terceira sessão, Sutra de número 8, que diz assim: mesmo esse Sabija Samadhi, Samadhi com semente, é externo em relação ao sem semente, Nirbija Samadhi. E com certeza é externo, né? É muito fácil de compreender. É muito fácil de compreender, é muito fácil de entender o porquê que se diz externo, né? Aqui diz assim, ó: o tema Nirbija Samadhi já foi tratado no Sutra na seção de número 1, Sutra 51. Vários outros assuntos a eles relacionados também serão discutidos em toda a seção de número 4. Esse Sutra é apresentado aqui somente para enfatizar a distinção entre Sabija e Nirbija Samadhi e informar ao estudante que Nirbija Samadhi é um estágio mais avançado na senda da autorrealização do que Sabija Samadhi. Sabija Samadhi diz respeito ao conhecimento e aos poderes exercidos no reino de Paktri, da matéria, né? Do lado de cá do portal que leva a Kaivalya, ou Kaivalya, né? Por outro lado, Nirbija Samadhi almeja transcender o reino de Paktri e viver no estado de iluminação implícito em Kaivalya. Este último é, portanto, naturalmente interno em relação ao interior. Segura. Falta apenas uma frase para nós terminarmos o sutra. Mas vamos voltar aqui à sessão de número 1 e vamos voltar nesses sutras aqui para nós darmos uma observada, tá? Aqui faz uma citação do Sutra 51, apenas da primeira sessão. Mas a gente vai voltar aqui no Sutra 50 e vamos nos aproveitar do que aqui diz. Em Sabija Samadhi, Chitta é sempre moldado segundo o padrão determinado pela semente, o objeto de Simyama. O controle da vontade sobre a mente é tão completo que se torna engoli um mosquito agora. Mas enfim, o controle da vontade sobre a mente é tão completo que se torna impossível
qualquer distração exterior produzir a mais leve oscilação na impressão criada pelo objeto. Olha como é que funciona uma semente dessa, né? Ela ocupa tanto, ela fica tão completa na mente que nenhum outro objeto, né, com nada, e evidentemente a mente tem que ser direcionada, toda a sua atenção, tudo que ela tem para ela, né? Olha só, o controle é tão completo que se torna impossível qualquer distração. Se houver distração, já não está lá, né? A natureza do objeto será diferente, de acordo com o estágio de Samadhi, mas o objeto deverá estar ali, e este evita que outras ideias tomem posse da mente. Mesmo na vida comum, verificamos que se a mente estiver ocupada com pensamentos profundos ao longo de uma linha particular, será mais difícil que qualquer distração nela penetre. Quanto mais profunda a concentração, maior a dificuldade de qualquer distração entrar na mente. Mas no momento em que a mente cessa de funcionar sob o controle da vontade e passa a uma condição de relaxamento, ideias de todos os tipos que estavam latentes começam a aparecer na mente, do subconsciente para o consciente. Algo semelhante, embora em um nível muito mais profundo, aconteceria se a impressão criada pela semente em Samprajñāta Samadhi fosse removida, antes de adquirir a capacidade de manter a mente igualmente alerta e concentrada na condição de vazio. A súbita entrada de todas as ideias de maneira descontrolada, em face do vácuo que seria produzido, pode causar várias e sérias complicações. Olha como é que essa semente tem que estar disposta dentro da Adhicitta, né? Verifica-se, portanto, que Samprajñāta Samadhi não é somente um meio de aquisição de conhecimento e poder nas diversas regiões de Paktri, mas também de alcance do objetivo final da autorrealização, pois somente após suficiente prática de Samprajñāta Samadhi é que pode ser praticado a Samprajñāta. Desculpa, gente. Agora fica com a garganta irritada. E que pode ser praticado o correspondente a Samprajñāta Samadhi. E somente depois do suficiente prática de Sabija Samadhi nos 4 estágios é que pode ser praticado Nirbija Samadhi. E isso talvez sirva de base para eliminar a falsa ideia comum entre certos aspirantes superentusiasmados de que é possível mergulhar diretamente no reino da realidade, sem passar pela longa e tediosa disciplina mental, e adquirir a capacidade de aplicar Semiyama em relação a qualquer objeto. Isso também explica porque os instrutores espirituais geralmente recomendam Saguna Upasana e desencorajam os aspirantes a empreenderem Nirguna Upasana nos primeiros estágios. O problema da vida espiritual e da autorrealização torna-se excessivamente fácil caso os aspirantes tivessem apenas de se sentar e esvaziar a sua mente de uma maneira comum. Então aqui, gente, né? Olha o que o Sutra 50 nos mostra. Nos fala um pouco sobre essa semente. Nos já traz informações de como essa semente tem que estar dispostas em nossa própria mente. E aqui está dizendo que é recomendado que se busque mergulhar em Samadhi assim, desse jeito, desse formato, seguindo os desdobramentos de uma semente. Aqui diz que muitos procuram já esse caminho de esvaziar a mente. Não é o recomendado. Faça os passo a passo. Desculpa. Respeitamos, né? Respeitamos os caminhos. Olha que interessante os assuntos que aqui diz, né? E aqui diz que jamais vamos conseguir fazer o verdadeiro mergulho se não aprendermos essa forma de disciplina. Tá? Vamos ao Sutra 51,
que é o que realmente, né, foi citado e recomendado nós entendermos sobre o que é esse tratado dentro desse sutra que fala sobre Nirbija e Sabija. Com a supressão, até mesmo daquela impressão, devido à supressão de todas as modificações da mente, Samadhi sem semente é atingido. Nossa, esse mosquitinho. Quando a capacidade de aplicar Simyama tiver sido adquirida e o yogi poder passar facilmente ao último estágio de Sabija Samadhi, correspondente ao estágio de Asmita de Samprajñāta Samadhi, e correspondente ao estágio Alinga dos Gunas, ele estará pronto para o último passo, isto é, transcender completamente o reino de Bhaktri e atingir a autorrealização. No estágio Asmita, a consciência atua de forma mais sutil de Chitta e a iluminação atinge o seu mais alto grau. Mas pelo fato de a consciência ainda estar no reino de Bhaktri, ele estará necessariamente limitado em algumas extensões. Os véus da ilusão foram sucintamente removidos, mas ainda encontra presente o último, quase imperceptível, que impede a completa alta realização, que é a própria Chitta, né? Daí o objetivo de Nirbija Samadhi ser removê-lo. Nos primeiros estágios de Samprajñāta Samadhi, a suspensão da semente conduz ao surgimento da consciência no plano mais sutil seguinte. Mas depois de atingido o estágio Asmita e a consciência estar concentrada no plano átmico, a suspensão da semente levará ao surgimento da consciência no plano do próprio Purusha. A luz, que até este estágio iluminava outros objetos, agora ilumina a si própria, pois se retirou para além do domínio desses objetos. O vidente está agora estabelecido em seu próprio eu. É impossível imaginar esse estágio em que a luz da consciência ilumina a si mesma, ao invés de iluminar outros objetos exteriores a ela. Mas o estudante, pelo menos, não cometerá o engano de pensar que se trata de um estado em que o yogi encontra-se imerso em um mar de bem-aventurança e conhecimento nebulosos. Cada estágio excessivo de desenvolvimento da consciência aumenta substancialmente sua nitidez e sua claridade, produzindo um influxo adicional de conhecimento e poder. É absurdo supor que no último estágio, que marca o clímax desse desenvolvimento, a consciência decaia num estágio vazio, vago e nebuloso. Somente as limitações dos veículos através dos quais tentamos visualizar esse estado impedem-nos de compreendê-lo, ainda que limitadamente. Quando as vibrações do som tornam-se rápidas, elas dão impressão de silêncio. Quando as ondas da luz tornam-se curtas, elas dão impressão de trevas. Da mesma maneira, a natureza extremamente sutil dessa consciência transcendental da realidade dá a impressão de vazio para a mente. A explicação acima deve possibilitar ao estudante compreender claramente a relação entre Nirbija Samadhi e a Samprajñāta Samadhi. Constar-se-á que Nirbija nada mais é que o último estágio de Asamprajñāta Samadhi. Nirbija Samadhi difere dos outros Asamprajñāta Samadhis anteriores por não haver nível mais profundo de Chitta, para a qual a consciência possa recolher-se. Qualquer recolhimento posterior terá de ocorrer dentro da sua própria consciência do Purusha. A consciência do yoga encontra-se, por assim dizer, no liminar do universo manifestado e tem que mergulhar do último apoio de Bhaktri para o oceano de realidade. O yogi é como um nadador que se encontra no alto do penhasco elevado junto ao oceano. Ele salta de uma saliência para outra e chega então a um nível menos elevado, do qual tem que saltar diretamente para o mar. O último salto é diferente de todos os precedentes, no sentido que ele passa por um ambiente inteiramente diferente. Nirbija Samadhi
é assim denominado, não apenas por não haver semente no campo da consciência, mas também porque nesse tipo de samadhi nenhum novo sanskara é criado, nenhuma impressão. Nossa, que coisa forte. Uma característica de uma semente, isto é, sua natureza complexa de muitas camadas, já foi mencionada na seção de número 142, daí denominar-se semente o objeto de Simyama em Samadhi. Mas outra característica de uma semente é aquela que se reproduz quando semeada no solo. Tal potencialidade de reproduzir-se sob condições favoráveis está igualmente presente nas sementes de Samprajñāta Samadhi. Em Nirbija Samadhi, não havendo semente, não pode ser produzidas impressões. Não apenas novos sanskaras não podem ali ser produzidos, mas os antigos sanskaras de Sabija Samadhi vão aos poucos sendo dissipados para Vairagya e pelo contato parcial com Purusha. Aqui seria o autoentendimento, a alta compreensão, todo o conhecimento que se tem, né, ou agregado de conhecimento é dissipado. E não há necessariamente necessidade de se apoiar-se nele mais, né? Porque nós estamos completos com o verdadeiro conhecimento. Não com esse aqui, falso, né? A consciência vai gradualmente se livrando de todos os tipos de sanskaras que podem trazê-lo retroceder ao reino de Paktri. Nirbija Samadhi é, por consequente, não somente o meio de sair do domínio de Paktri, mas também de esgotar os sanskaras sutis ainda remanescentes que devem ser completamente destruídos antes que se possa atingir Kaivalya. Nossa, que lindo, né, de ouvir tudo isso. Coisa fantástica, né? Isso até nos serve de modelo inspirador, né? Então a gente observa que para chegar ao ponto sem semente, a Samprajñāta Samadhi é quando nós abandonamos a semente, né? A mente infla-se, enche-se, aí é abandonada essa semente para que haja o mergulho na próxima camada, né? Mas quando não tem-se mais camada para mergulhar, dentro de Purusha, né? O que acontece? Esse abandono, né? Esse vazio. Nossa, não dá para se dizer que é vazio, é iluminação pura. É estar num puro, né? Nesse mar de bem-aventurança, como ali diz, né? Então a gente vê aqui também nessa relação, dessa leitura, que não há como chegar a Nirbija Samadhi sem passar por Sabija Samadhi, sem ter o domínio sobre os desdobramentos de uma semente. A gente vê que toda a yoga externa, né, todos os passos externos, todo o caminho que se faz lá dentro, ele é tão curto, né? Ele é tão curto para que nós... Ele é tão, como é que eu posso dizer para ti, ele é tão... Não é curto, ele é tão... Né, esse passo com semente ele é tão necessário para que nós possamos aprender os mergulhos, para que nós possamos aprender as disposições, né, do mergulho, para que nós possamos chegar ao ponto de fazer os desdobramentos sem semente. E esses desdobramentos sem sementes, viu, ali já nos disse mais ou menos claramente, né? Aliviar as impressões antigas dos sanskaras e permitir que seja colocado o verdadeiro conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento que ali fala é eliminar essas impressões antigas e colocar, né, um conhecimento puro. Não podemos dizer novas impressões porque ali, né, as impressões não existe. Esse campo, né, esse dínamo não está ativo, mas não está produzindo. Nossa, é incrível de tentar tecer um raciocínio sobre isso. Não está produzindo impressões, não está produzindo nada dentro do meio físico. É todo interno, é todo espiritual, né? É muito profundo tudo isso. Então eu acredito que já deu para nós entendermos, né? O título do Sutra de número 8 da terceira sessão diz assim, ó: mesmo Sabija Samadhi, ele é externo,
em relação ao sem semente na Nirbija Samadhi. Tá? Tudo isso faz parte de Simyama, que é um complexo, né? É um complexo. E tudo isso é yoga interna. Tudo isso se dá dentro, né, dos domínios de Chitta e além dos domínios de Chitta, para a frente dos domínios da mente. Acho que deu para fazer muitos mergulhos, acho que você chegou a outras constatações do que eu não cheguei, talvez você tenha pego outras coisas que eu não peguei aqui, fragmentos, né, de todo esse amplo conhecimento, mas a gente atingiu aqui um grande grau de conhecimento, né, um grande grau de profundo conhecimento nisso aqui tudo, né, nisso tudo, tá bom? Assim nós vamos então finalizando esse encontro. Eu quero dizer para vocês que nós vamos então, o próximo encontro é o próximo sutra, né, o próximo encontro é o sutra de número 9, da sessão de número 3. Nós vamos falar um pouco sobre Nirodha Parinana, que é a transformação da mente, na qual esta é progressivamente permeada pela condição de Nirodha, que intervém momentaneamente entre uma impressão que desaparece e outra impressão que a substitui. A gente vai estar mergulhando nesse assunto, nessa temática. É bastante complexo esse assunto, é bastante interessante de nós falarmos, para nós entendermos um pouco mais sobre esses desdobramentos dentro da consciência lentamente. Tá? Nós vamos ficando por aqui com mais um dos nossos encontros dos Yoga Sutras. Espero que todos tenham, né, aproveitado, tenham gostado. Nós estamos, né, avançando dentro da terceira sessão de número 3. Tem muitos outros assuntos para nós deliberarmos, tem muita coisa para nós falarmos ainda sobre tudo isso. Nós temos ainda mais uma jornada aí, né? Uma jornada de alguns anos para concluir os Yoga Sutras de Patanjali. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Namastê.